Está no ar, meus irmãos, mais um programa Palavra Viva. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos juntos para mais um dia de aprendizado por meio do programa Palavra Viva. Eu fico muito feliz por saber que vocês estão mais uma vez comigo para meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp para você que me ouve, me mandar uma mensagem, fazendo seu pedido de oração, é 12991925941. 12991925941. 12991925941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal do YouTube é Miqueias Alves. Siga-me lá que temos conteúdo de qualidade para vocês. Senhor meu Deus, mais uma vez estamos iniciando o programa Palavra Viva. E eu quero pedir ao Senhor por sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Abençoa cada ouvinte desse programa, seja onde ele ou ela estiver. Abençoa o nosso país e o mundo. Nos livra dessa crise política, crise econômica e crise sanitária. Dê sabedoria aos governantes para que eles possam saber o que fazer em meio a tudo isso que estamos enfrentando. Tem misericórdia de tantos que precisam do seu socorro, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E você que me ouve e deseja ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato comigo pelo contato 12991925941. 12991925941. 12991925941. Quero agradecer aqui o Pinda Bateria, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-3648-8135 ou 12-99191-3026. Bateria somente para carros a partir de R$150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-98896-3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Quero agradecer também a Serralheria Venâncio. O telefone é 12-98222-2300. Tratar com Cláudio Venâncio para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. O telefone é 12-3624-2875 ou 12-992-30-53-87. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados. O Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo, das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Gileari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-98105-4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para a aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote.
Hoje eu quero dar continuidade à mensagem que eu iniciei ontem, que tem por título 4 lições sobre o Deus que se revela. 4 lições sobre o Deus que se revela. E que está embasada em Números, capítulo de número 1 e versículo de número 1. Eu quero ler novamente esse texto com vocês, para que fique memorizado na sua mente esse texto. É um texto não muito conhecido, por isso nós precisamos lê-lo para compreender aquilo que Deus está falando conosco à luz desse texto. O texto diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo, vou repetir, falou mais o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo. Então, aqui nós estamos observando 4 lições. 4 lições sobre o Deus que se revela. A primeira lição, que nós vimos ontem, fala sobre Deus se revela aos seus. Deus se revela aos seus. No caso aqui, Deus estava se revelando a Moisés. Moisés, que representava toda a nação de Israel, o povo da aliança, o povo a qual Deus havia feito uma aliança, primeiro em Abraão, Isaque e Jacó, e depois a aliança da lei realizada em Êxodo, capítulo de número 19. Então Moisés, como líder político e religioso do povo de Israel, o profeta de Deus para a nação de Israel naquele tempo, estava recebendo a palavra de Deus, a vontade de Deus revelada. Porque Deus ele se revela e se revela aos seus. A segunda lição, Deus se revela em contextos difíceis. No caso aqui, o povo estava onde? No deserto. O povo estava aqui há 2 anos e 2 meses no deserto. Do Egito ao deserto do Sinai se passaram 3 meses e só no período em que eles ficaram no deserto do Sinai foi 1 ano e 11 meses, que dá o total de 2 anos e 2 meses. E nesse período que eles estavam passando no deserto. Quer dizer, Deus ele quis se revelar a toda aquela nação, a princípio, onde? No deserto. Porque Deus ele se revela em contextos difíceis. Deus revelou a sua lei no deserto, Deus revelou a sua Shekinah no deserto, a sua presença. Deus fez milagres no deserto, Deus fez maravilhas no deserto, porque Deus se revela em contextos difíceis. E hoje eu quero meditar com vocês nas 2 últimas lições que esse texto nos ensina. E a terceira lição diz: Deus se revela na intimidade. Deus se revela na intimidade. O texto diz: Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação. Aqui a tenda da congregação era recém-inaugurada. Conforme Êxodo, capítulo de número 40 e o versículo de número 17. Havia exatamente 1 mês que o tabernáculo móvel havia sido inaugurado para a realização do culto a Deus. No entanto, o que nos é interessante aqui
e que, conforme Êxodo, capítulo de número 33, versos 7 a 11, Moisés já tinha por hábito montar uma tenda afastada do arraial, a fim de ficar a sós com Deus. Mas agora o texto que o Senhor está falando com Moisés, esse texto a qual Deus está falando com Moisés, diz que Deus está falando com Moisés, ele estava onde? Na tenda da congregação, o tabernáculo, que havia sido confeccionado por sua vontade, por seu querer, para que o povo de Israel, de uma maneira coletiva, pudesse adorar a Deus. O que precisa ser entendido aqui? Números, capítulo de número 7, e o versículo de número 89 diz assim: E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com Deus, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins. Assim com ele falava. Esse versículo é uma pérola no Antigo Testamento. Por quê? Porque embora Moisés fosse um levita por descendência, a gente precisa lembrar que só a tribo de Levi foi destinada a cuidar da vida de adoração a Deus em Israel. Moisés era naquele momento um líder político e religioso. Em Deuteronômio, capítulo 34, versículo de número 10, ele também foi chamado de profeta. Mas a questão é a seguinte: Moisés estava dentro do Santo dos Santos, o lugar que somente os sumos sacerdotes poderiam entrar uma vez ao ano para oferecer sacrifícios ao povo de toda a nação. Moisés estava lá dentro. Moisés estava dentro do lugar santíssimo, dentro do Santo dos Santos. E lá é que Deus falava com Moisés. O que eu aprendo aqui então? Que Deus se revela na intimidade. Deus se revela na intimidade. Sabe quando o lugar santíssimo seria lugar de acesso a pessoas comuns, como eu e você? Somente após a morte sacrificial de Jesus na cruz do Calvário. Segundo Marcos, capítulo de número 15, verso de número 37 e 38, diz o seguinte: Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Com isso, aquilo que diz em Hebreus, capítulo 4, versos de número 14 a 16, estava se concretizando. Olha só o que o texto diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservamos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que recebamos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus se revela na intimidade. Deus enviou seu Filho unigênito a fim de não perder a intimidade com a sua criação. Nós não merecíamos nada. Mas quando Deus nos revelou seu Filho,
Ele estava revelando a nós que ele se preocupa em ter intimidade conosco. Como anda a nossa vida de intimidade para com Deus? Não existe desculpa alguma para nós nos mantermos longe de Deus. Deus já propiciou tudo, para que nós nos acheguemos a Ele com confiança e ousadia, e ainda a gente não valoriza isso. Diz Malaquias 3:7, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus quer ter intimidade com a gente. Deus quer se relacionar com a gente. Deus quer nos revelar coisas grandes e firmes que nós não sabemos, mas nós precisamos buscá-lo enquanto o podemos achar. Mas tem um mistério nesse texto de Números. Capítulo 1, verso 1. Leiamos novamente. Mas agora, atentamente para a ordem de grandeza das informações. Do maior para o menor. Ou do menor para o maior. Diz o texto. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo... Onde está o problema aqui? Um rabino, lendo esse versículo, parou e começou a pensar. Deserto, maior. Tenda da congregação, menor. Então ele pensou. Começa do maior para o menor. Mas o texto continua dizendo que do primeiro dia do mês, que é o menor, e depois fala do mês segundo, que é o maior. E aí ele exclamou, está errado. Primeiro o autor começa dando as informações do maior para o menor. Depois inverte do menor para o maior. Como assim? Porque ele estava intrigado com isso. Porque os autores hebreus eram muito metódicos na hora de transmitir informações. E aqui parecia ter algo errado. Mas aí ele pensou mais e chegou à seguinte conclusão. O autor não começou do maior para o menor, e sim do menor para o maior. Não é o deserto que é maior que a tenda da congregação. É a tenda da congregação onde a presença de Deus se manifesta que é maior que o deserto. Ou seja, Deus se auto-revela a nós em contextos difíceis e de maneira ímpar, sobrenatural, grandiosa, poderosa. É em meio a tudo isso, é em meio a tudo aquilo que parece que é o pior da nossa história, que o nosso Deus decide mostrar a sua face gloriosa a nós. Deus quer se revelar a você. Em meio a essa realidade que você está vivendo aí. Como nunca antes Ele se revelou. Deus quer fazer milagres na sua história. Na sua família. Na sua vizinhança, no seu trabalho. Deus não está limitado a nada. Quando alguém pensa que não tem mais solução ou que Deus já se esqueceu de você, é que Ele entra em ação. Eu creio que Deus irá se revelar a você em meio a tudo isso que você está vivendo, quando você se lançar debaixo das suas onipotentes mãos. A palavra dele me garante dizer que Ele não despreza um coração contrito e quebrantado.
Quarta lição que nós precisamos aprender à luz desse texto. Deus se revela em tempo oportuno. Deus se revela em tempo oportuno. A última parte do texto diz: falou mais o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da saída da terra do Egito, dizendo: desde a saída do Egito, o povo de Israel estava ali, o que? Há um ano e... Há 2 anos e 2 meses. Desde a saída do povo de Israel do Egito até esse momento, já havia se passado 1 ano, aliás, 2 anos e 2 meses. Agora pense comigo. Esse povo que havia passado esse tempo, 2 anos e 2 meses, no deserto, receberam a lei de Deus, receberam o tabernáculo, que havia sido confeccionado tantas coisas, viram maná do céu, viram o mar se abrir, tantos milagres. Agora eles estão o quê? No tempo oportuno de Deus, no momento de Deus para a vida deles. E aí o que esse povo vai fazer? Esse povo vai duvidar de Deus. Esse povo vai se fiar na sua incredulidade. Deus vai tirar eles do deserto do Sinai e levar eles lá para o deserto de Cades Barneia, que ficava de frente da terra de Canaã. E aí o que vai acontecer? Esse povo vai ficar ali por 38 anos. Por quê? Por conta da sua incredulidade. Porque eles não acreditavam que Deus era suficientemente Deus para cumprir as suas promessas feitas a eles. E essa deve ser a principal lição para nós aqui, desse ponto. Deus, ele sabe o tempo oportuno para me abençoar e para te abençoar. Só que se nós agirmos com incredulidade ao invés de fé, nós vamos perecer. Porque Deus sabe o tempo, o momento certo de abrir as portas para mim e para a sua vida. E quando ele abrir e nós duvidarmos, e se ele abrir e nós duvidarmos, nós estamos sujeitos a ficar ali por muito mais tempo. O povo de Israel ficou ali mais 38 anos, totalizando 40 anos. Por quê? Porque eles foram incrédulos. A primeira geração, a geração daqueles que saíram do Egito, não creram em Deus e ficaram perambulando ali por mais 40 anos. Que nós não venhamos agir como eles agiram. Que nós venhamos agir por fé. Eu quero orar com você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, para que essa palavra se aplique no seu coração e que nós possamos confiar de maneira integral em Deus, em nossas vidas, do Deus que se revela a nós. Senhor meu Deus, eu quero orar com esse, ó Pai, que está ouvindo esse programa de rádio. O Senhor tem grandes coisas a fazer na vida dele, na vida dela. Mas é necessário que nós venhamos nos aproximar de Ti. E que isso seja feito nesta noite. Que o Teu Espírito Santo de Deus possa agir na vida e na história desses que estão me ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos de volta. Se vocês quiserem falar comigo, mandem uma mensagem no WhatsApp 12991925941. 12991925941. Eu terei enorme prazer em respondê-los. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.